Capítulo 1 do livro de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias. E aconteceu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e por Jerusalém. E me disseram: os remanescentes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e em miséria. E o muro de Jerusalém derrubado, e as suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que quando eu ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. E me enlutei por alguns dias e jejuei e orei diante do Deus dos céus. E disse: rogo-te, Deus, ó Senhor dos céus, Deus forte, grande e terrível, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam agora, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que ouças a oração de teu servo, que eu faço agora diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel que cometemos contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Em extremo nós nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, os estatutos e os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te agora, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós prevaricareis, e eu vos espalharei dentre os povos. Porém, vós vos voltareis para mim, e guardareis os meus mandamentos, e os praticareis. E embora estejam os vossos desterrados nas partes mais longínquas debaixo do céu, dali os recolherei, e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar ali o meu nome. Eles, pois, são teus servos e teu povo, os quais redimiste com a tua grande força e com a tua mão forte. Rogo-te, ó Senhor, que estejam agora atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à oração de teus servos que desejam temer o teu nome. E concede agora que o teu servo seja próspero e lhe dê graça diante daquele homem, porque eu servia de copeiro do rei. O capítulo 1 de Neemias vai revelar o sofrimento do povo de Israel. Jerusalém estava abalada. Neemias, quando ouviu a notícia do seu irmão Anani e de alguns homens que vieram de Judá, Neemias, ele se prostra para orar. O que nós fazemos diante de uma notícia ruim? O que nós fazemos diante de uma má notícia? Nós nos dobramos para orar? Ou nós murmuramos e reclamamos contra o nosso Deus? A oração de Neemias por Jerusalém chegou até os ouvidos de Deus. Quando Deus dos céus viu que Neemias jejuava e orava diante do Senhor pelo povo de Jerusalém, ele rogou ao Senhor para ter misericórdia, porque Jerusalém não guardava mais os mandamentos do Senhor.
Neemias revelou os pecados, confessando-os ao Senhor pelos filhos de Israel. Ele declarou o pecado dele, da casa dele, do pai dele, e pediu misericórdia. Neemias se arrependeu grandemente quando viu Jerusalém naquela situação. E Neemias, ele faz um pedido a Deus. Neemias, ele pede prosperidade e graça diante do rei Artaxerxes, porque ele era copeiro do rei. E ele tinha uma missão. E ele sabia que Deus entregaria essa missão nas mãos dele. Porque ele estava trabalhando ali, não era à toa, mas ele sabia que algo poderia acontecer. Porque o coração de Neemias, quando ouviu que os remanescentes que ficaram no cativeiro, estavam em grande aflição e miséria, e o muro de Jerusalém derrubado, as portas queimadas a fogo. O que acontece quando nós observamos um dos nossos irmãos, parentes, que estão em pecado, que estão no caminho da perdição, que estão indo para o abismo? Porque Deus, ele quer preservar a alma. E o que nós estamos fazendo? Nós precisamos jejuar e orar. Nós precisamos clamar ao Senhor e pedir misericórdia e perdão pelos nossos pecados, os pecados dos nossos pais, os pecados dos nossos antepassados, porque nós pecamos contra Deus. E os mandamentos do Senhor são mandamentos perpétuos. E muitas pessoas ensinam que não precisamos cumprir mais os mandamentos. Mas os mandamentos do Senhor devem ser cumpridos, porque se não cumprimos, há ruína na nossa vida. E a nossa busca é intensa diariamente para que o Senhor venha nos restaurar. E diante dessa palavra, eu te convido a orar comigo. Feche os seus olhos e, assim como Neemias, que esteve em jejum e oração, nós vamos orar e jejuar por aqueles que estão perdidos, por aqueles que são o povo escolhido do Senhor. Pai amado, Pai santo, grandioso e temível, nós tememos o teu nome porque conhecemos o teu poder e a tua grandeza. E nós confessamos, Senhor, que nós nos desviamos do caminho, que os nossos pais pecaram contra ti, que os nossos antepassados provocaram em ti a ira. Mas nós somos uma geração que estamos nos levantando, assim como Neemias, porque queremos, Senhor, ver a restauração dos muros de Jerusalém. Queremos nos levantar, Senhor, para edificar os muros da nossa família, da nossa casa. Queremos construir, Pai, diante das nossas vidas, uma nova geração. Uma geração que clama por justiça. Uma geração que quer te adorar, que quer pronunciar o seu nome. Uma geração que teme ao Senhor. Uma geração que ama os mandamentos e que faz de tudo para cumpri-los, Pai.
Que o Senhor possa falar aos nossos corações neste dia. E que assim como Neemias, que o Senhor levante a cada um que está fazendo essa oração, para que possamos orar, Pai, pelas nossas vidas, pela vida da nossa casa, da nossa família, pela vida dos nossos amigos, pela vida daqueles que estão perdidos, Pai. Que o Seu Espírito Santo possa renovar as nossas forças e que diante da nossa voz o Senhor venha ouvir, assim como o Senhor ouviu Neemias. Nos dá força, nos dá ânimo, nos dá capacidade, porque nós não aceitamos o mundo como ele está. Nós não aceitamos, Pai, as pessoas fazerem o que querem. Nós não aceitamos o pecado nas nossas vidas. Nós não aceitamos, Pai, a mentira, o engano. Nós queremos a Sua verdade e a verdade está na palavra. E cada dia, Senhor, venha nos ensinar, venha nos moldar, venha nos capacitar para que possamos estar diante da Sua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos por tudo o que o Senhor é. Amém.